Você está ouvindo O Futuro se Equilibra, o podcast do Porvir sobre equidade na educação, que conta com o apoio do Instituto Unibanco. Vamos fazer um exercício. Quando pergunto para você sobre nomes de cientistas, quais pessoas vêm à sua mente? De quem você lembra? É muito provável que os nomes que se lembrou sejam todos de homens. Vamos lá: Galileu, Einstein, Darwin, Copérnico. Mas isso não está certo. A gente deveria lembrar com mais facilidade de Marie Curie, de Katherine Johnson, de Mae Jemison, Florence Brenna Sabin, e trazendo para os dias de hoje, da professora Margarete Dalcomo, da Jaqueline Góes de Jesus e tantas outras. Mas será que a gente lembra mais dos homens por uma questão de representatividade? Ou existem mesmo menos mulheres trabalhando com ciência? É sobre isso que vamos refletir neste episódio, a equidade de gênero nas ciências. Eu sou a Tatiana Klix, diretora do Porvir. Seja bem-vinda e bem-vindo. Em todo episódio, nós apresentamos uma história real, que nos auxilia a compreender a temática. Hoje vamos conhecer a história da Luísa Rios, que é engenheira e doutora em engenharia química. Ela saiu da Colômbia e veio estudar no Brasil, onde iniciou também um projeto de divulgação científica chamado Women in Science. Quem interpreta é a Ana Paula Black. A gente não quer exclusão, a gente quer equidade. É o que eu penso quando o assunto é mulheres na ciência. Eu sou professora e pesquisadora na Universidade Sérgio Arboleda, em Bogotá, na Colômbia. Dou aulas de análise de ciclos de vida, gestão de resíduos orgânicos e perigosos e química ambiental. Mas também faço palestras e preparo oficinas sobre gênero. Os homens também são convidados. Não é para ser superior, é fazer com que eles entendam e valorizem o lugar que nós, mulheres, também podemos ocupar. Eu sempre fui curiosa, desde bem pequenininha. Mas minha história na ciência não tem árvore genealógica. Meus pais não são cientistas e sabe de uma coisa? Tanto pelo lado do meu pai quanto pelo lado da minha mãe, ninguém tem doutorado. Eu sou a primeira e ainda uma mulher a ter o título. E isso é motivo de orgulho para minha família. A Luísa tem doutorado, dizem, mesmo que não saibam muito bem o que é ter um doutorado. E, na verdade, poucas pessoas da população em geral sabem o que é um doutorado, para que serve ou o que faz um cientista. Eu acho que uma das minhas lutas é essa: fazer com que a população saiba o que faz um cientista, o que acontece no laboratório. E tudo isso sem esquecer do papel das meninas nessa história. Eu tenho alguns projetos que vão nessa direção. Um deles é o chamado Women in Science, que em português quer dizer Mulheres na Ciência. É um perfil no Instagram. Lá eu decidi mostrar um pouco do meu dia a dia no laboratório e fazer divulgação científica. Mas eu tô aqui falando tanto de laboratório e acabei não contando. Eu me formei em engenharia química. Fui para essa área também por uma questão de gênero. As minhas opções iniciais eram engenharia elétrica ou mecânica. Mas todo mundo me dizia que eram carreiras muito masculinas. Eu não me arrependo do caminho que tomei. Claro, fiz graduação, mestrado, doutorado na área, mas fica sempre aquela sensação de o que poderia ter acontecido se eu tivesse escolhido engenharia química ou elétrica. Isso fica. Eu vivi por 14 anos no Brasil. No início, foi bem complicado para mim. Como imigrante, tinha dificuldades com o idioma, com a moradia, como conseguir me manter financeiramente no país. E a cultura também, né? Quando eu estava no Brasil, eu sentia tanta saudade de comer arepa, que é um tipo de tortilha. Agora, eu sinto falta de pão de queijo. Quando eu comecei a faculdade aqui na Colômbia,
Só tinha uma professora doutora, entre 25 professores. Isso sempre foi estranho para mim. E essa relação de gênero na ciência é muito forte. Sabe que antes, quando me perguntavam o nome de um cientista, eu sempre falava Einstein. Agora, todas as vezes que me perguntam, eu já sei quem mencionar. Eu falo Marie Curie. Essa questão de representatividade também tem um pouco a ver com a gente. Como a gente responde a esse tipo de pergunta. Se me pedem para dizer quem me inspira, quem formou meu caráter, eu falo da minha mãe, falo das minhas avós, mesmo que elas não tenham altos cargos. No meu colégio, antes mesmo de pensar em faculdade ou carreira, a gente não tinha muito incentivo nessa área. Não tinha feira de ciências, por exemplo. Meus pais, mesmo, não sabiam por que eu era tão curiosa. Não falo que foi um erro, mas eles não se importavam tanto. Na verdade, eu era até considerada um pouco chata. Minha mãe vivia me pedindo para eu parar de perguntar, acredita? E que bom que isso não me impediu de seguir na ciência. Porque quando a gente é criança e não é incentivada, pode ter uma quebra nessa curiosidade. É isso o que acontece com muitas meninas. A gente ouve muito, matemática é coisa de menino. E muitas vezes as meninas não se interessam por ciência por conta disso. E essas frases podem vir de professores mesmo. Então, temos que mudar essa docência. Tipo, de ser criança a incentivar as meninas. E os meninos também a se interessar pela ciência. Eu sei que nem todo mundo tem perfil para ser pesquisador, pesquisadora ou cientista, mas não é por isso que vamos cortar a curiosidade das crianças. Esse é o nosso papel como professores e professoras. Você que já nos acompanha sabe que todas essas histórias podem ser lidas na transcrição dos episódios na página do podcast. O endereço é porvir.org/podcasts O Futuro se Equilibra. Nosso programa já trouxe histórias sobre desafios de moradia, migração, pobreza menstrual, racismo religioso e outros temas. Você pode ouvir essas interpretações e as conversas no feed do podcast. Para este episódio de Futuro se Equilibra, nós conversamos com duas mulheres cientistas. A Fernanda Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e a Cristina Araripe, coordenadora de divulgação científica na Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Vamos começar ouvindo a Fernanda e o que ela tem a nos dizer sobre a presença de meninas e mulheres na ciência. Bem, eu gostaria de dizer que equidade na educação, para mim, significa oportunidades semelhantes, tanto em termos de gênero, como de classe social ou de raça. Isso significa equidade na educação. Se você pensa a equidade na educação dessa forma, tá? O que é que acontece? A equidade na educação, no que se refere a gênero, vai influenciar para que mais meninas se voltem para a ciência. Então, para mim, a relação está muito clara. Quer dizer, se elas têm as mesmas oportunidades que os meninos na educação, elas poderão também se aproximar da ciência como os meninos. Então, a gente pode pensar que é uma questão de oportunidades, certo? Sim e não. Como tudo que pensamos na educação, é preciso ter intenção. Avançamos muito em relação a tratar sobre esse assunto, dentro e fora das escolas, mas ainda há o que fazer. Mas o fato é que essa preocupação não é recente, ela já vinha
sendo manifestada. E para citar um importante exemplo, talvez a gente pensar na Agenda 2030, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, temos lá um desses ODS, o 5, que é a questão do gênero está colocada. E se a gente observar lá, né, essa questão da escola já chama há muito tempo a atenção de todas nós, mulheres cientistas. Aqui é a Cristina Araripe. Os números são preocupantes no mundo inteiro, né? Cerca de 1/3 apenas das meninas têm acesso ao ensino médio, que a gente chama no Brasil ensino médio. E se a gente for pensar a partir desse 1/3 das meninas, aquelas que vão ter acesso ao ensino superior, isso ainda se torna mais, a situação fica ainda muito mais grave, porque é um pequeno número apenas, isso muda, é claro, de região de continente para continente, e no nosso país, no Brasil, não é muito diferente. O item 5 dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável trata especificamente sobre a igualdade de gênero. Os desafios para alcançá-los são muitos e falar especificamente sobre eles renderia uma temporada inteirinha. Mas hoje a nossa intenção é refletir sobre como meninas e mulheres podem estar mais presentes na ciência e como a escola pode contribuir positivamente nesta história. E o nosso tempo hoje, entre outros tantos desafios que são colocados, temos esse de procurar atentar e apoiar políticas afirmativas, políticas, portanto, de gênero, especialmente na ciência, que tenham como uma de suas finalidades incentivar, permitir que mais meninas conheçam o fazer científico e, por que não, se interessem por carreiras científicas. Os próprios professores reproduzem essa ideia de que as meninas são menos competitivas. Aí elas não chegam lá. Porque uma das coisas mais importantes que eu considero na ciência, independente de gênero, eu acho que as pessoas se atraem pela ciência quando elas têm curiosidade, são pessoas curiosas. Tá? Então, porque é justamente na hora que você quer saber o porquê, o como, é que você vai atrás e que dá aquela atração pela ciência, por fazer ciência. Meninas iguais a Luísa, que era curiosa e continuou sendo assim até depois de ficar adulta. Mesmo sem o apoio da escola, ela ainda assim conseguiu ingressar na área. Mas isso não é o ideal, vamos combinar. A escola precisa apoiar as meninas, e existem muitas formas de fazer com que isso aconteça. A Fernanda Sobral mencionou a Olimpíada Brasileira de Matemática e o quanto participar deste tipo de evento pode ter um impacto positivo no jeito que as meninas enxergam a si mesmas dentro do universo do STEAM, a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. É uma maneira de quebrar o velho estereótipo de que a matemática é coisa de menino. As pessoas falam tanto essas coisas que a gente acaba acreditando. Isso justamente que eu quis dizer. Eu acho que elas não são menos competitivas, nem são menos curiosas, mas se coloca esse valor na cabeça delas. E aí elas assumem isso como se fosse verdade. Sabe aquela pessoa que eu já tive uma pessoa que disse para mim: eu não nasci para os livros, eu sou ignorante porque eu não nasci para os livros. Eu parei e disse assim: não existe isso. Você não teve oportunidade de conviver com os livros. Então, essa questão da oportunidade é muito importante. Vamos pensar em estratégias. O que é possível fazer nas escolas para seguirmos em busca da equidade? Olha, tem muita coisa que pode ser feita, né? Primeiro é a gente abrir esse diálogo com a escola. Eu acho que esse é um dos papéis das mulheres cientistas hoje. Eu tenho trabalhado, por exemplo, pessoalmente com isso. Incentivar o diálogo entre as mulheres cientistas
e os colegas que estão trabalhando com a educação básica, né? Em que sentido talvez seja isso importante aí que você está chamando a atenção da gente em termos de o que pode ser feito? O que pode ser feito primeiro, a gente tentar evitar continuar trabalhando com muitos estereótipos, né? Porque, infelizmente, se a gente pensar na história da ciência, a gente falar, diga aí nome de cientistas que vocês conhecem. Bom, a própria Fundação Oswaldo Cruz fez, alguns anos atrás, uma pesquisa, e o nome de Oswaldo Cruz, médico, sanitarista, que criou a nossa instituição, vai aparecer lá entre alguns citados, né? Talvez outros importantes cientistas de renome internacional. Penso aqui tanto em figuras da história da ciência mais clássicos, Galileu, né? Mas também Einstein, para falar de um nome que está mais próximo da gente aqui. O que eu acho que a escola pode fazer é trabalhar um pouco melhor essa questão dos estereótipos que estão por trás dessa mensagem que sempre, até bem pouco tempo, trouxe para dentro da escola, para a sala de aula, apenas referências históricas a homens. Então, o que a gente tem feito é buscado trabalhar nomes e referências de pesquisadoras, de cientistas mulheres, né? Temos algumas, felizmente, e isso é bastante importante. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar com essa informação até a escola, até a sala de aula, chegar ao professor e o professor entender que o papel dele é fundamental nesse momento. Então, desde trabalhar para a gente questões de políticas, de livros didáticos, né? Por exemplo, o que a gente pode fazer? Não aceitar mais livros didáticos que se atenham exclusivamente a citar figuras masculinas. Educadores e educadoras também são muito necessários neste processo. Em alguns casos, um professor ou professora faz toda a diferença. Eu acho que a formação do professor para essa questão, eu vi também na questão das Olimpíadas de Matemática. Sabe o que era mais importante para o pessoal ser bom em matemática na escola? Era o professor. Nós descobrimos uma escola no Acre, uma escola assim, aí era sensação, todo ano tinha medalhas. Aí eu fui atrás para saber qual era o provocador. É uma professora. Aí eu fiquei pensando e pensei assim, gente, no dia que essa professora se aposentar, o que vai ser? Então, a formação dos professores e dos gestores é muito importante no sentido de não dizer para uma menina, isso não é coisa para você, você tem que pensar nisso, não naquilo. Então, eu coloco a questão da formação dos professores e dos gestores para a equidade de gênero é muito importante. Tudo isso ajuda a incentivar trajetórias múltiplas de mulheres. Mas sabemos que a questão de gênero extrapola o que acontece na escola, está arraigada na sociedade. Simplesmente o fato de pertencer ao gênero feminino pode carregar consigo uma série de entraves, de desafios e barreiras. A gente sabe que tem um problema no Brasil, vou citar um, tá? Poderia citar muitos. A gravidez na adolescência. O que acontece? Isso já vem na literatura científica, isso já vem de décadas. As meninas engravidam e saem da escola. E exatamente a gente está falando de um problema que não tem a ver em si com a questão da saúde reprodutiva. Claro, temos que ter políticas para falar sobre esse tema na escola. Mas a gente está falando de algo que está muito mais enraizado, que é essa sociedade patriarcal onde a gente vive, onde os homens decidem pelas mulheres. A possibilidade para que elas continuem, para que as meninas e mulheres continuem avançando
em suas carreiras profissionais, ela é muito concreta, mas existem dificuldades inúmeras. Muitas vezes, para dar sequência aqui ao meu raciocínio, quando essas moças chegam no momento que elas ingressam, às vezes, numa faculdade, numa universidade, e elas têm que lidar com situações extremamente difíceis, porque aparecem questões ligadas ao preconceito, portanto, ao preconceito de gênero, né? Sem contar os outros, como a gente também que poderia já desde já introduzir aqui o tema dessa discussão sobre interseccionalidade. Nós temos a questão do gênero, mas nós temos outros problemas. Mulheres negras, o acesso ao ensino superior, como isso é visto na nossa sociedade, as famílias pobres, a dificuldade que a gente tem para que meninas de origem que vivem situações de pobreza, né? Não estou nem falando pobreza extrema, de pobreza. É muito mais difícil para essas meninas ingressarem e permanecerem nas universidades, e a soma de todas essas dificuldades vividas pelas mulheres e pelas meninas acabam tendo um grande impacto na própria forma como a ciência no Brasil vem se organizando e vem, sobretudo, lidando com as políticas as políticas cotidianas tão necessárias para que as mulheres possam ingressar na universidade, permanecer na universidade e darem seguimento às suas carreiras. A Cristina compartilha uma dica valiosa. Para colaborar com a busca por equidade na educação, falar mais sobre o tema é uma forma de colaboração. Falar mais, escrever mais e trocar informações pode servir de fonte de inspiração para muitas meninas e mulheres. Uma feira de ciências numa escola brasileira hoje, que leve para as crianças, para os jovens, informações sobre fazer palestras, levar mulheres importantes para conversarem com as crianças nas escolas. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu estou muito atenta no mundo acadêmico, por exemplo, a gente ter equidade. A gente fala de equidade de gênero. O que é isso? Não vou convidar só, sabe, os pais, homens que foram bem-sucedidos para irem lá na escola, falarem sobre eles, suas trajetórias profissionais. Vamos convidar mais mulheres. Esse esforço, ele é importante. Ele pode parecer pequeno, mas eu acredito que, para e passo, nós vamos levando para os alunos, as alunas, jovens, informações que mostram que é possível, sim, e nós precisamos acreditar. O Futuro se Equilibra é uma produção do Porvir com apoio do Instituto Unibanco. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não esqueça de seguir o podcast para não perder nenhum episódio. Você também pode avaliar o podcast no Spotify. Agradeço a Luísa por dividir um pouco de sua trajetória com a gente. Espero que ela inspire outras meninas e mulheres a entrar para a ciência. Vamos deixar links dos projetos da Luísa na página deste episódio no Porvir. Obrigada também Ana Paula Black pela interpretação. Obrigada Fernanda Sobral e Cristina Araripe pela conversa. O Gabriel Reis editou este episódio. A Larissa Werneck e a Gabriela Cunha produziram. Eu e o Juan Oliveira escrevemos este roteiro. Compartilhe o podcast com mais gente, isso nos ajuda a crescer. O Futuro se Equilibra agora também é transmitido pela Rádio Universitária da Universidade Federal do Piauí, o que nos deixa muito contentes. Se você também quer veicular os episódios em sua rádio ou escola, basta escrever para a gente no contato@porvir.org. Voltamos daqui a 15 dias, no seu tocador de podcasts preferido. Eu sou a Tatiana Clix, diretora do Porvir. Obrigada pela escuta.